Bem-vindos e bem-vindas de volta, dando continuidade, né, nossa segunda e última parte de ótica, essa parte mais física, né, depois que vai falar um pouco mais ao professor que vai tratar da parte de biologia. Então vamos lá. Uma imagem, primeiro quando eu falo de formação de imagens, eu estou considerando que isso aqui que é a luz, ó, é uma onda retilínea, tá? Então o que acontece, né? Uma fonte luminosa vai iluminar um objeto, nesse caso aqui é uma árvore. Esse objeto iluminado ele vai refletir a luz, tá? Isso é um detalhe importante. A gente só vai conseguir enxergar um objeto quando a luz bate no objeto e o que a gente está enxergando na realidade é o reflexo da luz no objeto que chega aos nossos olhos, tá? O processo que ocorre internamente eu vou deixar por conta do professor de biologia explicar para vocês, tá? Mas o importante é saber que a luz tem que chegar aos nossos olhos para que nós consigamos enxergar o que nós estamos vendo. Na realidade, o que nós enxergamos ao nosso redor é o reflexo da luz refletida em cada objeto, tá? Então a luz veio, refletiu no objeto. Essa luz que está representada aqui por esse raio verde é a luz refletida. Aqui eu tenho uma câmera escura, tá? Então imagina uma máquina fotográfica, por exemplo, tá? Eu tenho um pequeno orifício, um pequeno furo. A luz entra por aqui e a imagem no anteparo, no final da caixa da câmera escura, ela vai pegar o que está em cima e vai ficar embaixo, e o que está embaixo vai ficar em cima. Aqui ele representou apenas, né, as duas ondas luminosas mais extremas, né, uma mais em cima e a outra mais embaixo. Mas no fundo, a árvore inteira está refletindo ondas luminosas para cá, de forma a possibilitar a formação de imagem no anteparo, tá bom? Tá? E acaba invertendo numa máquina fotográfica, por exemplo, porque tem um furo, né? E assim vai. Eu tenho uma outra situação muito comum que é o espelho, tá? Aqui nessa figura o espelho plano está representado por essa linha que está aqui, ó, ok? Isso tracejado é uma abstração, tá? Na realidade, o que vai acontecer? Então a luz chega, bate no objeto, nesse caso é uma garrafinha. Assim que a luz bate no objeto, ela vai refletir para o espelho. Então, olha, de novo ele pegou as duas extremidades, tá vendo? Bateu. Isso que sai do objeto que foi para o espelho já é um reflexo da luz que veio de uma fonte de luz. Então bateu no objeto, veio até o espelho, refletiu e chegou aos olhos, tá vendo? Bateu no espelho e chegou aos olhos. Esse prolongamento ele mostra, né, de uma maneira abstrata, o que nós enxergamos dentro do espelho, tá? A gente vê um objeto que está à mesma distância do espelho, como se estivesse lá dentro, mas na realidade ele não está. A gente enxerga assim porque houve uma reflexão, né? Mas parece, é uma ilusão, mas não é real, tá? O que acontece mesmo é o que está acontecendo aqui fora do espelho. A gente consegue enxergar por meio do espelho. Isso é um espelho plano, né? No espelho plano, toda imagem formada sempre vai ter a mesma altura, a mesma distância do espelho e não vai ficar invertida. Mas tem alguns espelhos, como os espelhos esféricos, por exemplo, que vão conseguir mudar, que vão conseguir diminuir a imagem, às vezes vai conseguir aumentar, dependendo do espelho esférico, da distância que o objeto tem em relação ao espelho. Às vezes a imagem vai estar invertida, tá? Então tudo isso vai depender do espelho que você está utilizando. Tem espelho, inclusive, esse aqui não é esférico, que vai distorcer a imagem formada, tá vendo? Distorceu a moça que está de frente ao espelho, tá? Então era isso, né, gente? É importante lembrar então que a formação da imagem tem tudo a ver com a luz que vem de uma fonte luminosa, bate no objeto, reflete, chega aos nossos olhos. Internamente vou deixar para o colega explicar. Tem tudo a ver também quando eu uso algum aparato como um espelho ou uma câmera fotográfica com esse aparato que eu estou utilizando, tá? Porque esse aparato pode inverter a imagem, pode reduzir, pode aumentar, pode distorcer, tá? E aqui eu acabo essa pequena aula sobre noções e até a próxima.